Olá você, seja bem-vindo ao canal Na Pista do Cangaço. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Alonso José Silva. Ao assistir o vídeo, deixa seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para você ficar por dentro da próxima história. A sua participação é muito importante para nos ajudar a fortalecer nosso canal. Eu repito, seja bem-vindo. Nesse vídeo vou contar para você a história do amor, vida e morte de Maria Bonita e Lampião, o rei do cangaço. Pois é, está registrado nos livros de histórias que a baiana Maria Gomes de Oliveira, Maria Bonita de Lampião, nasceu em 18 de março de 1911 no povoado da Malhada da Caiçara, município da cidade de Paulo Afonso, que na época chamava Vila Poti. Era filha de Maria Gomes de Oliveira, conhecido como Dona Maria de Déia, e de José Felipe Gomes de Oliveira. Maria Gomes ficou conhecida também como Maria de Déia, mulher corajosa, disposta e decidida também. Em 4 de junho de 1898, nasceu Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, em Vila Bela, hoje Serra Talhada, Pernambuco. Virgulino era o terceiro de uma família de 9 irmãos, filho de seu José Ferreira da Silva e de Dona Maria Lopes de Oliveira, conhecida por todos como Dona Maria Jacosa. Maria Gomes de Oliveira, aos 15 anos de idade, forçada pelo pai, casou-se com o primo sapateiro conhecido como Zé de Neném. Naquele tempo, as filhas casavam com quem os pais escolhiam para ser o seu genro. Mas Maria Gomes de Oliveira foi infeliz do casamento. Zé de Neném era muito farrista e mulherengo também, e Maria Gomes, por vingança, lhe traía. O casamento durou apenas 4 anos. Virgulino Ferreira da Silva, uma briga com o vizinho, a morte da mãe, vítima de um infarto, o pai, morto pela volante do tenente José Lucena, lhe empurrou para o cangaço e se tornou o cangaceiro-chefe de banda o mais temido de toda a história cangaceira. Ficou conhecido mundialmente como Lampião Rei do Cangaço. Em 1920, entrou para o bando de seu tio Antônio Maltide, que atuava com seu bando em ataques contra propriedades em busca de vingança contra as oligarquias da época. Em 1921, seu tio Antônio Maltide deixa o cangaço e foi viver o resto de sua vida no estado da Paraíba. Então, Virgulino Ferreira da Silva, ainda em 1921, entrou para o bando de Sebastião Pereira e Silva, o senhor Pereira, famoso cangaceiro de Serra Talhada, Pernambuco, que na época chamava Vila Bela. Em 1922, senhor Pereira, incentivado pelo padre Cícero de Juazeiro do Norte, deixa o cangaço e vai embora para o estado de Minas Gerais, onde morreu aos 83 anos de idade. E Virgulino, já conhecido como Lampião, assume a liderança do bando. Mais tarde ficou conhecido por todo o Brasil e no resto do mundo como Lampião Rei do Cangaço. Seu primeiro crime como chefe de bando foi matar, a pedido do seu ex-chefe, o coronel Luiz Gonzaga Gomes Ferraz, fazendeiro, comerciante e líder político local da cidade de São José do Belmonte, Pernambuco. Depois disso, foi visto Lampião com seu bando entrar no estado de Alagoas. Lampião, com seu bando, percorria 7 estados nordestinos. No ano de 1928, já com 6 anos no comando do bando criminoso, o rei do cangaço passava por grande dificuldade, uma dura crise. As coisas iam muito mal para o seu lado. O bando, bastante desfalcado e perseguido duramente pela força policial, não lhe deixava sossegado. A volante no seu encalço não lhe deixava em paz. Um certo dia, ele, olhando para o rio São Francisco, disse consigo mesmo: alguma coisa me diz que do outro lado tudo melhora. Em 21 de agosto daquele ano de 1928, Lampião, então, acompanhado de Curiscos, Zé Baiano e mais alguns cangaceiros que ainda lhes restavam, atravessaram o rio São Francisco e entraram no estado da Bahia pela primeira vez. Seus primeiros meses no território baiano foi pacífico e tratou logo de formar uma rede de informações e de coiteiro também.
Desde quando o termo cangaço foi registrado na história em 1834, antes, os bandoleiros eram conhecidos como clavinoteiro. Os chefes de bando não permitiam mulheres no grupo. Eles alegavam que elas poderiam lhes atrapalhar nas lutas contra os inimigos. Mais uma baiana do povoado da Malhada da Caiçara, município da cidade de Paulo Afonso, que na época chamava Vila Poti, fez com que o rei do cangaço, completamente apaixonado por ela, quebrasse essa regra. Maria Gomes de Oliveira, ou Maria de Déia, como também era conhecida, casou-se aos 15 anos de idade com o primo sapateiro conhecido como Zé de Neném. Seu casamento foi arranjado pelo pai, pois naquela época a filha casava com quem o pai escolhesse para ser o seu genro. Mas Maria Gomes foi infeliz com seu casamento. Zé de Neném era muito farrista e mulherengo também. As brigas entre os dois eram constantes e Maria, por vingança, lhe traía. O casamento durou apenas 4 anos. Em 1928, Maria separa do marido e, apaixonada por Lampião, mesmo sem lhe conhecer, só por ver as fotos dele nos jornais. Certa vez, seu compadre lhe disse: Você é louca, comadre Maria, apaixonar por um homem bandido? Sua resposta foi no pé da letra: Bandido não, compadre. Ele é homem valente e o senhor trema as pernas de medo só de ouvir falar o nome dele. Um dia ele vai passar aqui pela Bahia e se ele me quiser eu vou embora com ele, disse a disposta baiana separada. Em 1929, Lampião, um dia, em suas andanças, apareceu no povoado da Malhada da Caiçara, na casa de seu José Felipe, pai de Maria Gomes de Oliveira. Maria, separada do marido, estava morando na casa dos pais. Os olhos de Maria Gomes com os olhos do cangaceiro se cruzaram, digamos assim, pela primeira vez, e daí por diante tiveram vários e vários encontros. Dona Déia, a mãe de Maria, facilitava os encontros da filha com o cangaceiro. Os dois, completamente apaixonados, mergulharam no mundo do amor. Em 1930, Lampião, então, leva Maria de Déia consigo e lhe chamou de Maria Bonita. Seus companheiros de lutas, muitos deles também já tinham suas mulheres, porém era deixada na casa de amigos ou de coiteiros. Com a chegada de Maria Bonita no cangaço, Lampião permitiu que os outros cangaceiros levassem também as suas mulheres. O amor de Lampião e Maria Bonita, nem a morte os separaram. Os dois morreram no mesmo dia e na mesma hora. Depois de 8 anos juntos, Lampião, já com 41 anos de idade e 20 no mundo cangaceiro, considerado por uns como bandido cruel e por outros um justiceiro que fazia justiça no sertão, se sentindo cansado de tanto lutar contra grupos rivais e também com a polícia, que sempre andava ao seu encalço, resolveu passar uma temporada para descansar em um esconderijo conhecido como Grota do Angico, no estado de Sergipe, localidade de difícil acesso e que pouca gente conhecia. Mas, para a infelicidade do casal de cangaceiro e seu bando, seu coiteiro, pressionado pela polícia, acabou lhe entregando. Há relato que um cidadão chamado Joca Bernardo foi o início do fim do cangaço lampiônico. Joca Bernardo comprava queijo e revendia. Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião, comprou todos os queijos de Joca Bernardo e recomendou: Quando você tiver mais, me avise que eu compro tudo. Joca Bernardo vai na cidade de Piranha, localizada no estado de Alagoas, e conta para a polícia a história dos queijos e disse: Olha, esse queijo só pode ser para Lampião. Aperta Pedro de Cândido que ele sabe onde o rei do cangaço está escondido. Sucedeu que na noite de 28 do mês de julho do ano de 1938, o tenente João Bezerra, com sua volante, chega na fazenda de Pedro de Cândido. O coiteiro, sendo torturado e ameaçado de morte pela polícia, acabou entregando Lampião e ele próprio levou a volante até o esconderijo do cangaceiro mais temido do século XX. 5 horas da manhã, um cangaceiro acunhado de Amoroso tinha ido buscar água para fazer um café, quando um soldado lhe atirou de queima-roupa,
mas certamente emocionado, pensando em entrar para a história como o primeiro policial a matar o primeiro cangaceiro naquele ataque, acabou errando o alvo. Amoroso havia escorado seu rifle em uma pedra, largou a arma com vasilha de água e tudo e saiu correndo rumo ao acampamento. E aí foi um tiroteio dos diabos, 15 minutos de fogo. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, que já havia se escapado de várias emboscadas perigosas, dessa vez pego completamente de surpresa, não teve escapatória. Lampião foi ferido gravemente e morreu. Sua companheira Maria Bonita também foi morta com um tiro de fuzil nas costas. No ataque morreram também mais 9 cangaceiros. A maioria conseguiram escapar, fugindo caatinga dentro. Esses que fugiram ficaram para contar a história e assim, naquela manhã de 28 de julho de 1938, foi o fim do rei do cangaço e Maria Bonita, sua companheira. Virgulino Ferreira da Silva, pernambucano de Vila Bela, atualmente Serra Talhada, entrou para a história como Lampião Rei do Cangaço. E Maria Gomes de Oliveira, baiana de Malhada da Caiçara, ficou conhecida historicamente como Maria Bonita. Curisco, o braço direito de Lampião, nas batalhas contra os inimigos, estava a caminho para a reunião que Lampião tinha convocado com todos os cangaceiros chefes de subgrupo. Há relato que Lampião, nessa reunião, avisaria aos seus cangaceiros que ele estava deixando o cangaço e ia embora para Minas Gerais e que eles estavam livres para seguir a vida que quisessem. Mas sua decisão para deixar o cangaço foi tarde demais. Por isso que chegou até ouvir os tiros, mas nada pôde fazer em defesa dos companheiros. Com a morte de Lampião, Curisco assumiu o comando do Império Cangaceiro, mas seu tempo como líder durou pouco. Na tarde de 25 de maio de 1940, na Fazenda Pacheco, na Bahia, Curisco foi baleado pela polícia e morto 10 horas depois. Junto consigo, morreu também o cangaço que atormentou os nordestinos por muitos anos. Dadá, mulher de Curisco, também foi baleada, mas sobreviveu. Foi presa e cumpriu pena em Salvador, Bahia. Dadá faleceu vítima de câncer no dia 7 de fevereiro de 1994.